E aí, pessoal, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Mais um vídeo para a galera do 7º ano. E aí, pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Eu estou bem, em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Bom, esse vídeo, tá? É para fazer aí um apanhado geral do conteúdo que foi colocado na P2 de vocês. Essa semana, iniciando aí a P2, tá? Desejo que todos vocês façam com atenção, cuidado. E nessa avaliação eu coloquei o capítulo 7 e o capítulo 8, tá? Então, o capítulo 7, né, lembrando aí que ele dá continuidade, ele faz uma continuação ao conteúdo do capítulo 6, onde foi trabalhado a região Nordeste, né? O capítulo 6 falou a primeira região a ser ocupada. Então, trabalhou aí toda a parte histórica, né? Como aconteceu aí o processo de ocupação, né? E todo o seu processo de exploração. Esse foi o capítulo 6. No capítulo 7, dando continuidade à região Nordeste, só que fala de um outro assunto. Aí vem falando das paisagens contrastantes dessa região, né? O que fala nesse capítulo? O que foi trabalhado? Os tipos climáticos, né? Os tipos de vegetação, o tipo de relevo, a hidrografia. Então, todos esses aspectos físicos da região Nordeste foi retratado aí no capítulo 7 de vocês, tá? Então, também dando aí a sequência no conteúdo do capítulo 7, não só os aspectos físicos, como também, né, uma subdivisão aí da região, até mesmo devido aí à sua extensão territorial. Nós estamos falando das sub-regiões nordestinas, tá? Ela foi trabalhada no capítulo, quando a gente falou do capítulo 7, a gente falou de cada uma delas, né? Explicando cada parte, a linha de transição de cada sub-região. As sub-regiões nordestinas são a Zona da Mata, né? Como mostra aí na página 22, até tem um mapa aí mostrando toda a divisão, a localização de cada sub-região nordestina. O Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Então, as sub-regiões nordestinas, ela é dividida, né? Nessas 4 áreas aí, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, beleza? Seguindo, tá? O conteúdo retratou aí avanços e desafios socioeconômicos do Nordeste, né? Ao longo do tempo, quais foram os desafios que o Nordeste, que a região enfrentou aí ao longo das décadas, tá? Os avanços socioeconômicos, o que o governo fez. Isso que eu tô falando, pessoal, tá na página 31, tá? O que o governo fez durante aí, ao longo do tempo, para que o Nordeste chegasse nos dias atuais, né? Nessa configuração atual, tá? Então foram criadas aí várias estratégias para poder, dentro desses desafios, com que fizesse a região crescer. Então tá citando aí, ó, a situação da concentração de renda, tá? O poder na mão de poucos, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, o Departamento Nacional de Obra contra a Seca, Campanha de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a gente está falando da Sudene. Então, todas essas estruturas aí de desafios socioeconômicos do Nordeste foi feita ao longo do tempo, tá? Mas não podemos esquecer da parte antes desse processo, né? Desse desafio. Quantas coisas quantas coisas até mesmo ruins que a região passou, tá bom? Seguindo, grandes avanços, tá? Muita gente acha que o Nordeste até hoje, né, ainda continua como antigamente. Não, aconteceu aí grandes avanços, como mostra aí na página 32, processos industriais, o desenvolvimento industrial que houve na região. Vocês podem estar
voltando ao conteúdo aí, tá? De avanços na região Nordeste para tá voltando, né, a lembrar do conteúdo que foi falado na época. Inúmeros desafios, tá? Quais são ainda os desafios que o Nordeste enfrenta, né? As disparidades entre o Nordeste e as demais regiões. O quanto outras regiões, como por exemplo o Sudeste, no que o Sudeste cresceu e que não aconteceu no Nordeste. Então são esses inúmeros desafios que o Nordeste enfrentam ainda, aí, apesar de realmente ter essa diferença com algumas outras regiões, como o Centro-Oeste, como a própria região Sudeste, tá? Então tem essa disparidade aí entre elas. Um outro assunto que eu falei com vocês e que eu coloquei na prova, na P2, Sudeste, a construção da selva de pedra, né? Aí a gente sai da região Nordeste e entra na região Sudeste do Brasil. Então, eu falei para vocês a composição da região, os estados que formam aí, né? Toda essa divisão política que forma aí a região, tá? A densidade demográfica do Sudeste, tá na página 43. O começo de tudo, como tudo começou, né, em relação à parte histórica mesmo, porque até chegar na configuração atual, muita coisa aconteceu lá atrás. Então tem tudo aí, ó, o começo de tudo, né, tem os mapas mostrando essa divisão de terras para formar o que a gente conhece como região Sudeste do Brasil. Descoberta do ouro, que foi uma atividade aí muito explorada dentro da região Sudeste. O café, o ouro negro brasileiro, quanto esse produto, né, alavancou aí a economia brasileira durante décadas. Lembrando que o Brasil ainda é um dos maiores produtores de café do mundo, tá? Tem mapa no conteúdo de vocês mostrando o ranking desses maiores produtores e o Brasil ainda se encontra lá. Mas o café, ele teve a sua fase, né, que era considerado o ouro negro brasileiro, tá? Na página 47 tem aí toda a parte histórica desse café, né, que não é brasileiro, ele é da África, e como chegou aqui, né, se adaptando tão bem ao solo brasileiro, chegando aí a essa grande produção que o Brasil tem na produção de café, ok? Também a mudança da região, né, a mudança da capital do Brasil, quando ela sai da Bahia, vem para o Rio de Janeiro, então tem toda aí essa mudança, e para depois, o período que ela sai do Rio de Janeiro e vai para o Centro-Oeste, tá? E industrialização e urbanização, né? Como a região Sudeste, ela cresceu ao longo do tempo, tá? Quais foram os processos dessa urbanização, processo industrial dentro da região, para fazer com que essa região chegasse aos dias atuais com esse grande processo de desenvolvimento industrial, tá? Cidades, muitas cidades, né? O quanto a região cresceu ao longo do tempo e vem crescendo cada vez mais, porque a cada ano surgem novas construções, tá? E o Sudeste cresce cada vez mais, tá bom? Então, esse processo de industrialização e urbanização, peço a vocês que volte ao conteúdo, que dê uma olhada, porque tem questões da prova relacionada a isso. A região Sudeste hoje, tá? Tá aí na página 53. Como que tá essa região hoje, né? Tem gráfico mostrando o quanto na atualidade, o que cresce dentro da região, quais são os principais fatores que crescem cada vez mais dentro do Sudeste, tá? Então tem gráfico aí, tem mostrando para vocês, que deem para vocês observarem bem isso que eu tô falando com vocês, tá bom? Então,
a região sudeste e a região nordeste, paisagens contrastantes, né, ou aspectos físicos da região nordeste, são os assuntos que eu coloquei na P2 de vocês, tá bom? Peço a vocês que façam com atenção. A prova tá diferente da P1, porque a P1 ela foi toda discursiva. Essa prova ela tem várias questões, múltipla escolha. Tá com dúvida? Tá? Tem que estudar, tem que olhar o conteúdo, porque tá bem fácil, tá tranquilo, tá? Eu não coloquei muitos capítulos nessa prova, porque vocês estão saindo de uma semana, ali não tá tendo um intervalo, né? Vocês estão saindo da semana da P1 e já iniciando a semana da P2. Mas vocês vão tirar de letra, eu não tenho dúvida nisso, tá, meus amores? Então faça com calma, com atenção. Estou aqui, se precisar, entre em contato. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.